Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Semana especial para nós aqui no escritório. Esse ano de 2024 a gente comemora 55 anos de fundação. Para comemorar essa data tão importante para nós, algumas coisas foram criadas. Uma delas, o Pod Brasil, que já teve a sua primeira temporada nesse ano de 2024. E uma outra coisa muito bacana que vai acontecer aqui no nosso escritório, agora no dia 31 de outubro, na próxima quinta-feira, a gente lança o Memorial do Escritório Brasil Salomão e Mates Advocacia. É uma exposição interna que a gente vai fazer aqui para mostrar para quem chega, especialmente para quem chega hoje, um pouquinho da nossa história. Então, nós encontramos alguns achados arqueológicos aqui ao longo do tempo, máquinas de escrever, computadores antigos, livros antigos da nossa biblioteca e que a gente juntou num belo memorial que vai nos ajudar a contar um pouquinho da história do escritório para quem chega agora e que vem junto conosco vivenciar esse sonho. E não podia ser diferente. Convidado do Pod Brasil essa semana, doutor José Luiz Mates, nosso, não posso chamar de decano, porque ele não é o decano, né? Mas o Zé é uma ativo permanente. Ativo permanente, mas é uma figura que, para mim, tem uma importância muito grande. Eu cheguei aqui dia 1º de dezembro de 1989 e uns dias antes eu fiz uma entrevista de emprego aqui. Quem me entrevistou? Doutor Zé Luiz. Zé Luiz. Novinho, 30 e poucos anos, eu tinha 18, eu ia fazer 19 e desde então estamos juntos aqui. Eu há 35 anos. Ele há 47 anos aqui dentro do escritório. Então, essa semana do memorial não podia ter uma testemunha ocular da história de uma posição tão privilegiada como o Zé Luiz. Até passou por todos esses momentos. Passou né? por todos os momentos. Devem ser raras as conquistas do escritório antes do. E eu tive a honra de ser estagiário do Zé, de aprender a advocacia ali na prática, né? Naqueles processinhos que o senhor guardava embaixo da mesa. E aprendi também com o ser humano, assim, né? Vendo como você se relacionava com a sua família. Meus filhos foram estudar no Colégio Pequeno Príncipe, porque eu falei, Zé, para onde eu mando esses meninos? Lá. Então está aqui conosco o Zé Luiz, que antes de ser nosso sócio aqui, um amigo querido, um advogado, é marido da dona Luciana, pai da Carol, do Lucas e do Felipe. Os três que seguiram a área jurídica, né? Cada um ali no seu caminho. Todos encaminhados, né, Zé? Então, Zé, seja bem-vindo aí ao Pod Brasil. E eu queria começar esse bate-papo, saudando aqui o Rodrigo, que está comigo quase todos os episódios aqui, mas queria que você contasse para a gente essa tua trajetória, né? Esses 47 anos de Brasil Salomão e Mates Advocacia. Bom, a minha história com o Brasil Salomão começou, na verdade, em 1976, no final de 76. Foi quando eu completei o meu curso colegial, né, no Marista, e prestei Direito na UNAERP. Na verdade, o Direito não estava na minha programação. Eu prestei o vestibular para Odontologia. Para Odontologia. Eita. E foi por influência do meu pai, quando ele disse que o curso de Direito universitário abriria leques aí para N outras atividades, além do próprio direito, né? E aí eu acabei prestando o exame na UNAERP. Naquela época, lá em 76, eram 2 vagas por candidato, né? Então foi fácil passar na UNAERP. Tinha mais vaga que então eu consegui passar na UNAERP, a Unesp, nem pensar, né, no vestibular da odontologia. E eu sei que, com o resultado saiu em dezembro, o meu pai, que era funcionário público do Estado, já era amigo e cliente do Brasil nas ações aí contra o Estado. Ele morava fora. Numa sexta-feira à tarde, ele me pegou e falou: nós vamos hoje, você vai conhecer um escritório de advocacia.
e me levou lá no escritório, que era na Visconde de Inhaúma. Já era ali. Na Visconde de Inhaúma, no edifício Padre Euclides. Lá embaixo. Lá embaixo. Não era na Recre ainda. Lá embaixo. Lá no Padre Euclides, lá no centro. Estamos falando de 47 anos atrás. E naquele dia lá, assim, eu realmente não me recordo de muita coisa dessa conversa. Praticamente, eu me lembro que mais a conversa era meu pai com o Brasil. Eles que decidiram ali. E eu sei que no final ele falou que se tivesse alguma vaga, né, para me arrumar e tal. E eu sei que a gente se despediu, o Brasil nos acompanhou até a porta do elevador. Até logo. E isso foi em dezembro. Para mim, janeiro, fevereiro, já tinha férias, né, Zé? Passado, nem me lembrava mais dessa situação. Um belo dia, no começo do mês de março, já de 77, eu recebo uma ligação dizendo que eu era para começar a trabalhar, perguntando se eu já tinha carteira de trabalho e tal. Nunca tinha trabalhado na minha vida, né? E aí já me falou, então você vai no escritório tal, já providencia a carteira de trabalho, tal. Assim que você tiver com a carteira, você vem para cá. E fui para o escritório, organizei a documentação, e no dia 10 de março de 77, eu comecei aqui. 10 de março de 77. Né? 10 de março. Mas nessa... Até assim, deixa eu só fazer um esclarecimento. O escritório se chama Brasil, Salomão e Mates. Até porque isso aqui percorre... Né, graças a Deus o Pode Brasil fazendo um sucesso danado. Brasil Salomão, Dr. Brasil, né, nosso fundador, e Mates é aqui, essa fera. Então, nós estamos falando do Zé, com todo respeito, o Dr. José Luiz Mates, mas é o nosso Zé, né? Não tem uma forma mais carinhosa de se referir a esse grande amigo de todos nós, um cara que tem um coração do tamanho do mundo, a não ser com essa expressão na sua pureza maior. Ô Zé, mas conta pra nós, assim, já te cortando aí. Que tamanho que era esse escritório quando você foi lá na... Então, quando eu entrei no escritório, quem me recebeu foi um funcionário mais antigo lá do escritório, era o Oswaldo Leira, que trabalhou... O Oswaldinho trabalhou muitos anos aqui conosco também, até por 2 períodos, né? Ele trabalhou um grande tempo, depois saiu, trabalhou numa usina, depois voltou, ficou conosco aqui vários anos e saiu também. Mas o Oswaldo, na ocasião, ele já trabalhava já há um tempo lá e ele cursava o direito. Se eu não me engano, ele estava no 3º ano de direito. Ele era estagiário. Então tinha o Oswaldo Leira, que trabalhava na parte de assessoramento dos advogados, ele que fazia todo o serviço de fórum e também viagens na região para buscar os processos. Então, esse era basicamente o Oswaldo. Aí nós tínhamos mais um funcionário, que era o Maurício. Na ocasião, quando eu fui para lá, era o Maurício, depois o Maurício saiu e entrou o Edson, que também eram 2 primos do Oswaldo. E eu. Então, nós éramos 3 funcionários. Eu trabalhava na recepção, o Maurício e depois o Edson fazia todo o serviço de rua, então fazia banco, fazia posto fiscal, tudo que se referia a não serviço jurídico, era com ele. E eu ficava na recepção. A recepção, além do atendimento dos clientes além do atendimento dos clientes e telefone, eu também tinha como função ler o jornal A Cidade, que saía os editais. A publicação das varas aqui de Ribeirão Preto. Saía no jornal A Cidade? Era no jornal A Cidade que saía. Então eu li o jornal A Cidade para ver, para pegar as publicações estavam no nome do Brasil, por exemplo. De todos os advogados, né? Aqui de Ribeirão Preto. E também lia o Diário Oficial, para pegar as publicações dos demais advogados. Essas publicações eram de tribunal.
não tinha ainda publicação de comarca. Entendi. Era só dos tribunais. Então, e também era responsável por fazer o café. Então, a primeira coisa que eu chegava no escritório era fazer café. Fazer o café depois ia abrir a recepção, lia os jornais, etc. Depois eu fui começando a bater, preencher notas promissórias, fazer borderô de cobrança, aí depois acompanhar a baixa das cobranças, mandar carta para clientes que estavam atrasados. Então, tinha muito serviço porque eram poucos funcionários. E de advogados, na ocasião, era o Brasil Rafael Cândia e o Caio Próspero. Então, era o Brasil Cândia e Próspero, que era o nome do Razão Social. Aí nós tínhamos o Olivar de Souza, que fazia a parte penal e também alguma coisa civil e trabalhista. Tínhamos o Rogério e o Roberto Rocha. E, assim, a princípio eram esses advogados, né? Quando eu entrei, era esse o corpo de advogados. O Roberto e o Rogério, que faziam a parte civil, o Caio também a parte comercial, o Rafael Cândia também civil. Já era então, Zé, já era um escritório que fazia todas as áreas do direito. Exatamente, já naquela ocasião já se pensava nessa situação. Nessa configuração. Do cliente entrar e ser atendido em todas essas áreas aí. É que hoje, para quem está nos assistindo, né, é o que a gente chama de escritório full service, né? Que atende mais de uma área, que tem uma capilaridade grande com relação às áreas. Então, veja, nós estamos falando de 48 anos, 47 anos atrás, né? Até antes, porque o Zé entrou, já tinha essa configuração, uma diretriz, né, de como o escritório estava além do seu tempo, né? Esse pensamento do Brasil já era além daquele tempo, né? Já estava hoje, né? Presente hoje. E eu imagino que nessa época deviam ser poucos os escritórios em Ribeirão que atendiam em todas as áreas, né? Normalmente os advogados eles faziam aquele serviço clínica geral, né? Atender todas as áreas. Eram pouquíssimos os escritórios que tinham especialistas. Exatamente. E naquela época o maior volume já era tributário, Zé? O maior volume era o tributário. Vamos falar assim, 70-30. Mas era. O carro-chefe era a parte tributária. Acho que, sim, não sei se você concorda comigo, que você vai dizer. Mas acho que esse nascimento tributário do escritório foi a vocação dele para ser um escritório empresarial, né? Sim, porque o empresário ele também tinha problemas nas outras áreas, né? Sim. Então ele já era cliente na parte tributária, com certeza eles já consultavam o Brasil nas outras especialidades e o Brasil direcionava para cada um desses advogados que trabalhavam lá no escritório. Agora vamos voltar para a pessoa do Zé Luiz, que nós fomos fugindo um pouquinho para o escritório, vamos voltar para a pessoa do Zé Luiz. E aí você começou ali fazendo sua faculdade, trabalhando, aprendendo. Você sabe que quando eu comecei no escritório do meu pai também, eu fazia café, fiz muito café, viu? Batia a máquina, eita, vou te falar. Ô Zé, e fala um pouquinho, e você falou já desde o início que você não tinha certeza que direito era o que você queria, né? Vejo a dúvida entre odontologia e direito, já mostra o grau de complexidade que é esse momento de escolha. Aí você foi fazendo direito, foi trabalhando, quando que você falou, isso aqui é a profissão que eu vou escolher para minha vida? Na verdade... Em algum momento você teve dúvida? Na verdade, Rodrigo, a minha... Como eu entrei assim, saí do Marista, e só quem estudou no Marista sabe o que é aquele colégio. Sim. Então a gente vivia aquele colégio. Você ia para a aula de manhã, você ficava lá até meio-dia e tal. 2 horas da tarde você já estava de volta. Aí você ia jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, handebol.
aí tinha ensaio de Formação humanística banda. incrível, né? Era uma coisa assim, o colégio aqui de Ribeirão Preto era maravilhoso, né? Tinha um campo de futebol excelente, tinha torneios internos, então, assim, era uma coisa maravilhosa e você vivia aquilo lá. Então, quando terminou o colégio e começou a faculdade, eu ainda fui estudar à noite. E eu, com 18 anos, a minha classe era uma classe assim a maioria eram pessoas adultas, né? Já mais velhas, que já trabalhavam, etc. E para mim foi um pouco um choque essa mudança de Aquele realidade. aconchego do segundo grau se perdeu em 60 dias. Perfeito. E o que acontece? As matérias também do primeiro ano não eram nada atrativas, né? Então, assim, eu tinha vários colegas, né, alguns que estavam fazendo a UNAERP e outros que estavam fazendo o terceiro colegial, cursinho. A gente saía assim, muito da faculdade. Aula do Camarão, de filosofia do direito. Filosofia, sociologia. Não. Então, assim, na verdade, Rodrigo, os 3 primeiros anos de faculdade, para mim... Muita dúvida. Muita dúvida. E nesse período, eu acabei acumulando um número de dependência, né, muito grande. Na verdade, uma coisa assim absurda, cara. Acho que foram 27 dependências, a grande maioria por falta. Olha aí. Eu tinha estourado por falta, não ia mesmo para a faculdade. E o que mudou um pouco, assim, o que deu esse clique, na verdade, e até que eu me aprofundei, aqui eu agarrei mesmo no direito, uma vez eu batendo um papo com o Roberto Rocha, falando, né, dessa angústia e tal, das dúvidas. Tal. Ele pegou e me deu um livro para ler, era do ministro, depois que fiquei sabendo que era ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que Roberto Rosas, alguma coisa assim, que o título do livro era assim, Me Formei em Direito, e agora? E eu li esse livro, rapaz, e... Sabe, aí mexeu comigo, porque eu falei assim, não, eu acho que é isso mesmo que eu vou querer. E aí eu dei uma mudada na radical. Própria vida, assim, né? No meu estilo de vida. Eu já estava namorando a Luciana e realmente foi uma mudança muito, muito, assim, virou mesmo a página, né? Nesse período. E isso já era mais ou menos os anos 80, indo para 81, e aí eu fiz o quê? Aí eu parei o meu curso normal e comecei a fazer as dependências. Então, tinha semestre que eu fazia 12 matérias, e eu consegui eliminar em 2 anos, eu eliminei todas essas 27 matérias. Você começou direito de novo. Comecei de novo, mas aí eu já comecei num outro patamar, pique. Né? Num outro pique. Aí, quando eu retomei o curso, vamos falar assim, aconteceu vamos dizer assim, uma infelicidade com o Brasil, e que para mim foi também uma outra coisa que mexeu demais na minha vida. O Brasil, num sábado de manhã, a gente trabalhava aos sábados, viu, pessoal? Não era essa moleza. Não era essa moleza, não. A gente trabalhava aos sábados, das 8 ao meio-dia. E nós já estávamos lá na Visconde de Inhaúma. 1315. Foi onde eu comecei. Você se lembra muito bem que as janelas das salas eram aquelas grandes, de madeira, pesada, né? Sim. E o Brasil foi levantar, acho que a veneziana, né? Que fala? Sim. A veneziana. E prendia com aquelas borboletas, né? De um lado e do outro. E no que ele prendeu de um lado e que foi prender do outro, ele estava com uma mão no batente da janela. A janela caiu. A janela caiu e macetou o dedo dele, esse dedo do meio aqui. E ele perdeu
uma falange, ele perdeu essa primeira falange, ele perdeu. E por que eu falo que foi a grande mudança na minha vida? Porque ele me chamou, eu trabalhava já tinha saído da recepção, já estava ali na sala dos estagiários, estava meio que comandando os estagiários, o pessoal de rua, etc. Eu que distribuía todo o serviço. Aí ele me chamou, dizendo que precisava que eu datilografasse os processos para ele. Então, como é que funcionava? E naquela época eu não sabia absolutamente. O Brasil, um excelente datilógrafo. Assim, rápido. Olhava para o teto e. Era de causar inveja. Eram dois que eu conhecia, o Brasil e o Ricardo Marques. Só que o Ricardo era muito mais caprichoso que o Brasil. Mas o Brasil, a velocidade é impressionante. Era uma coisa de doido. E eu, na verdade, eu catava milho. Então, a vergonha que eu tinha de ser o datilógrafo dele catando milho era uma coisa de louco, né? E o que fez? Como é que a gente fazia? Então, eu preparava o cabeçalho das petições, tal, ele vinha, começava a ditar e ele atendia muito telefonema, muito público. Cliente. Ele não tinha assim, o horário. Então, quem chegasse, ele já atendia. Naquela época era assim, era... Sim. Telefone direto, não tinha horário marcado, era quem chegar, e às vezes chegava 2, 3, então era aquela fila que ficava, e ele ficava às vezes 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas lá embaixo atendendo. Então ele dava um início, aí tinha que fazer, então ele fazia de uma tal forma que tinha que transcrever ou doutrina ou jurisprudência tal, então ele já deixava, falou, você vai fazer aqui, daí daqui a pouco você... Terminou aqui, você vem para cá. Espera que eu... Ou era assim mesmo. Então, eu comecei a transcrever muito livro, muita jurisprudência, e fui pegando o jeito, né? Então, e aí, aqueles processos com falas, né? Mais curtas, mais simples, etc., que eu já, enquanto ele estava lá embaixo, eu pegava os processos e ia analisando um por um. Aí preparava algum rascunho para ele, ele chegava, depois eu dava para ele corrigir, perguntando se era isso mesmo. E fui fazendo uma pasta de modelo que o Evandro bem conheceu. O Evandro tinha bem os modelos, né? Que a gente de modelos. Né? Então, foi quando realmente mudou. Isso aí foram praticamente 2 anos, né? De 82 a 84. E assim, não tem uma forma melhor de aprender do que essa, né, Zé? Eu por exemplo, particularmente, eu sempre tive o hábito de anotar, fazer as minhas anotações, lia os livros e anotava. Eu nunca gostei muito de grifar o livro, essas coisas. E eu fico imaginando aqui, hoje a gente acaba tendo uma dificuldade grande, primeiro porque as leituras, elas são feitas via de regra virtualmente, né? Hoje os livros são em PDF, as leituras são em sites, em páginas, e assim, só que o homem, o ser humano, ele é o mesmo, né? Então nós perdemos talvez algumas categorias que nos permitiam o aprendizado pela facilidade, talvez, que nós temos hoje. Não estou afirmando nada aqui, estou trazendo só um ponto. Tinha que pôr mais a mão na massa. Tinha que pôr a mão, e na medida em que você escreve alguma coisa, que você digita alguma coisa, isso é cientificamente comprovado, a gente acaba guardando. Então, eu fico imaginando o quanto de conhecimento isso te trouxe. E talvez até o gosto que você pegou pelo direito foi fruto desse conhecimento que você foi adquirindo. Sim, com certeza. Porque a gente começou com manifestações curtas, tipo de acordo com a conta, ou alguma impugnação de conta, que fui aprendendo a fazer, porque antigamente eram aqueles índices que eram divulgados, então você tinha que manifestar sobre a conta. Se tivesse discordância, o juiz dava uma sentença homologando conta, se apelava daquela sentença, ou seja, o processo não acabava, né? Então,
E a gente usava muito bem essa parte processual como um mecanismo de defesa. Né? Então, foi muito válido e chegou num ponto assim, antes mesmo de eu me formar, eu já estava conseguindo fazer peças muito mais elaboradas, como apelações, como contrarrazões de alguns temas. E isso daí me fez crescer bastante e eu ajudei muito o Brasil naquela ocasião, que ele estava sozinho praticamente. Né? Ô Zé, e conta pra nós, ele não vai ouvir esse aí, viu, doutor Brasil? Como que era datilografar com ele aqui no teu cangote nessa época? Papo quente na orelha. E ó, o homem era bravo, hein? Era bravo. Na verdade, não era fungando, era gritando. Mentira, viu? Mas não, ele teve muita paciência comigo, né? E você sabe que a datilografia, ela é um treino. É um treino, né? Então, aí, na medida em quanto mais a gente datilografava, eu procurava não só ficar com os 2 dedos, mas procurava bater com os 10 dedos, né? E hoje, eu consigo... na verdade, eu bato com os 8. Sim. O dedão eu não aprendi a usar. E também não sei a mudança dos teclados. Não sei, não aprendi, mas eu bato rápido. E assim, né? Esse é muito... Tem um episódio sensacional com a história da datilografia aqui, que teve uma época que o Brasil pegou os estagiários e ele falou assim, vou fazer alguém demorou para datilografar alguma coisa, ele ficou puto assim, fazer um teste. Vai ter uma prova de datilografia, dia tal, e quem não bater não sei o que lá, tá fora. Quantos minutos tá fora? Putz, a nossa sala lá, graças ao Zé Luiz, foi a primeira a ter um computador no escritório. O Dr. Brasil disse que não íamos ter computador nesse escritório. Lembra disso? Não vai comprar isso aqui. Precisamos o Marcelo e o Zé Luiz comprar escondido o computador. E eu usava. Eu tinha feito um consórcio na época. Consórcio, né? No Itautec, né? Itautec. Eu acho que era o único estagiário que datilografava no teclado já. Imagino você ir pra mais. Não, aí vai escutando. Teclado já é molinho, é outro negócio. Eu já estava há um ano naquilo e ele me marca com a prova de datilografia. Pô, quem que foi o penúltimo colocado? Ficou com a fama ainda. Eu vou você mandado embora. Falei, não, calma que eu vou lá conversar com você, explicar para ele. Mas ele não me mandou embora, mas é um absurdo. Eu falei, doutor Brasil, mas é que não tem explicação, não deixou nem falar o que era. Eu falei, bom, não vou ser mandado embora? Não vai. Então tá bom, não vou falar mais nada. Então, essas peculiaridades. Mas, ó, você que tá com 25 DPs aí, não desista. Você viu o Zé aqui. Você pode dar a volta por cima e ainda virar nome do escritório ainda no escritório. E é bacana, né, o Zé contar todas essas questões, porque hoje, numa época de redes sociais, né, só se posta aquilo que é lindo e maravilhoso, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem que todos nós tivemos dúvidas, tivemos momentos de querer desistir. Não é um curso fácil, né? Não é um curso simples, mas o importante é muitas vezes você tentar suprir determinados obstáculos, né? E eu digo isso hoje, porque principalmente eu ainda tenho o prazer de estar dando aula na faculdade, já são mais de 20 anos, e eu vejo, eu consegui acompanhar nesse momento todo, né? Antigamente, nós tínhamos poucos cursos que eram considerados os líderes de mercado, né? Geralmente a pessoa tinha dúvida, ela ia medicina, direito, odontologia, engenharia, ficava nisso. Hoje já não. Hoje nós temos inúmeras profissões, muitas inclusive sem cursos universitários, que ainda são cursos técnicos, né, que tem um baita de um mercado para isso, né? E a dificuldade ela é tamanha para você conseguir compreender onde você vai encaixar a profissão que supostamente será para o resto da sua vida. Então, primeiro ponto para a gente desamarrar, nada é eterno. Hoje você pode construir profissões depois de 20 anos de atuação num determinado segmento. Outro ponto, o primeiro obstáculo não é sinônimo de uma escolha equivocada. Muitas vezes, talvez valha a pena você insistir mais um pouquinho, que em uma hora você encontra aquele momento, clique, né, que o Zé mencionou aqui. Então, assim, achei muito bacana você ter dito isso, porque você vem de um momento em que geralmente a gente seguia algo sem contestar,
Então, mostra aqui que você chegou a contestar, chegou a ter dúvidas e teve uma série de dificuldades, né, Zé? E um outro ponto que eu acho que foi interessante é que você cursou o direito num momento ímpar da história brasileira, né? Que era um momento, a gente saindo de uma ditadura, a gente começando... Eu comecei na ditadura. Então, isso que eu ia falar. 77, 80, começando a construir os pilares de uma democracia que acaba vindo depois com a Constituição de 88. Então, não dá para a gente não te perguntar isso, né? Como foi esse momento, essa vivência, que eu acho que o curso de Direito era algo pulsante nessa época. Uma das profissões que mais empoderava o cidadão ali. Exatamente. Então, você imagina, Rodrigo, eu estudando num colégio de religioso, né? Marista, né? Uma das matérias que nós tivemos no Marista era Educação Moral e Cívica. Eu tive essa matéria. Então, você pregava todo esse patriotismo aí, toda essa linha que a Revolução, né, estava ditando. E quando nós fomos na faculdade, uma das poucas aulas que eu gostava de assistir era o Direito Constitucional, que era com um procurador do Estado, esquerdista, e ele, na aula, assim, praticamente não tinha muito esse direito constitucional que a gente vê hoje, né? Mas ele rasgava o verbo em cima da ditadura. Filosofia pura, né? Então foi assim, por isso que eu falo, é mais um outro choque, né? Porque a gente tinha aquela ideia que o governo militar era interessante, e você escuta um professor de paradigma, exatamente, né? Falando exatamente o contrário, toda a parte de tortura, etc., que aquilo... né? Mas como que aquele pessoal faz isso, né? E que supostamente ficou provado anos depois, né? Então foi um choque realmente, né? Mas foi muito, muito interessante acompanhar aquela emenda do Geisel, depois acompanhar o Figueiredo na abertura política, aí né? acompanhar anistia, os debates lá de Maluf, Lula, Jânio Quadros. Aí as diretas já, né? Diretas aí eu já vivenciei isso como adolescente ainda antes do curso de Direito ainda. Muito bacana. Mas porque o Direito ainda né? Mas ele, no momento em que você vive um regime de exceção democrática, o Direito talvez seja a atividade e a profissão que mais empodera o cidadão, porque é o advogado que está ali, né? Defendendo o interesse do preso político. Tanto é que o Sobral Pinto era um dos pilares lá, né? Ele com seus 90 e tantos anos, a voz, quando ele falava naqueles discursos lá, Praça da Sé, etc., aquilo parava. Né? Então, ouvir esse cara, né? Zé, você foi falando aí, né? Um olhar da advocacia de quase meio século, né? A gente pode falar nisso, né? Porque ainda que você tenha se formado um pouco depois, mas você está respirando esse ar do escritório de advocacia há 47 anos, né? Quer dizer, quando você chegou, o escritório tinha 8 anos. Né? Sim. O que você percebe de mudança? O que mudou dessa advocacia de quando você começou para hoje? E o que você sente falta dessa advocacia? Olha, eu acho que o escritório ele começou a mudar a cara realmente. Não sei se vocês concordam, você principalmente, que você estava aqui, o Rodrigo veio um pouquinho depois. Mas eu acho que quando o Brasil resolveu abrir a sociedade, aí entraram, uns 10 mais ou menos, né? Umas 10 pessoas. Com ele, né? Ele e com o Ricardo, uns 10. Né? Eu já estava com uns 4 anos de formado na ocasião, e vocês estavam quase que praticamente todos recém-formados. Tinha mais, isso aí foi em 97. Não, então já tinha uns 10 anos de formado. 10, 12 anos de formado. E vocês estavam quase que... Estava recém-formados. Aí tinha o Henrique, Paulo Henrique, Clodoaldo, uma série de pessoas.
Eu acho que a partir dessa entrada, né, o Marcelo também, recém-formado, a partir dessa abertura, desse sangue novo que entrou, né, porque todos vocês tinham menos de 30 anos, né? Sim, todo mundo. Todos vocês com menos de 30 anos. Eu já estava casado, já tinha 2 filhos. Eu já tinha 2 filhos também, mas tinha menos de 30 anos. Eu não estava aqui, mas acho que eu já tinha 2 filhos. Nem lembro quando eu não tinha 2 filhos. Mas eu acho que esse sangue novo, essas ideias novas, inovadoras, né? Acabou trazendo novas perspectivas, né? Novas áreas de direito, sim, novo enfoque com clientes, etc. Né? Eu acho que a grande mudança de chave. Eu acredito nessa abertura. Mas dentro disso que o Evandro falou, Zé, o que você sente falta dessa advocacia tradicional no passado? Porque assim, nós já conversamos algumas vezes, você já me contou alguns fatos, né? Eu lembro assim, antigamente, eu vou lembrar de um dos nossos bate-papos. Você falava que o número de recursos que vocês faziam por dia era um negócio... Da pasta de modelos que ele falou, de cada 10 modelos, 8 começava assim, nega-se a dia. Lembro disso. Lembro disso. Mas eu lembro assim, o número de recursos que vocês faziam era um negócio absurdo, era absurdo por dia, né, Zé? Eu até me recordo que quando eu comecei a fazer o mestrado em São Paulo, lá na PUC, e a maioria do pessoal era todos lá da capital, trabalhavam. Eu acredito, eu me lembro, eu era o único do interior que ia para São Paulo. E conversando lá, tal, o pessoal fala assim, nossa, hoje eu tive que fazer um agravo. 14. Eu falava, nossa, eu faço 10 embargos, 15 agravos, não sei. Por dia. E era máquina de escrever. Era máquina de escrever. Então, sei que não fazia, né? E a agenda era aquilo lá. Você marcava com 3, 4 dias de antecedência e tinha que sair. Mas eu me lembro que o nosso bate-papo ainda foi justamente nisso, né? Mas hoje, talvez, o cansaço mental seja maior do que na época, porque hoje são tantos meios de comunicação, a gente tem que responder e-mail, a gente tem que responder WhatsApp. Talvez um recurso, que hoje a gente tem um número maior de pessoas aqui no escritório, talvez um recurso ele seja por dia, né? Tô falando porque a gente não mede mais o nosso trabalho por número de protocolos, mas sim por consultas, atendimentos. Mudou muito isso de lá para cá. Mudou bastante. Né? Total, né? Nós tivemos o nosso glorioso Marcos de Lima, de Muzambinho, nosso estagiário aqui. Acho que o Zé foi orientador da monografia dele e eu fui convidado. Não sei se o Zé vai se lembrar disso. E o tema da monografia do rapaz era... Nosso querido Lima era agravo de despacho denegatório de recurso especial extraordinário. Meu Deus do céu. Sentamos lá na mesa, ele expôs a monografia, tal, saiu da sala, nos reunimos com o professor da faculdade para dar a nota. O professor virou para a gente e falou assim, nossa, boa a monografia desse menino. Rapaz, nunca nem tinha ouvido falar desse recurso. O professor. Você lembra disso? Lembro. Eu olhei para a cara do Zé e falei, hoje eu fiz 12. Então, essa vivência do escritório, assim, essa combatividade que tem a ver com essa história de recorrer, né? Se o juiz falasse bom dia, você recorria. Buscar até a última possibilidade. Né? Depois a gente precisou calibrar um pouco isso também, né, Zé? Porque mudou a advocacia. Foi mudando, né? Os tribunais, o posicionamento, né? Sim. Mas, antigamente, uma das coisas que me abriu muito a cabeça depois de formado, logo que eu me formei, a PUC tinha alguns cursos de especialização que eram cursos de 60 dias, 90 dias, e eram específicos, era recurso, era medida cautelar, focados mesmo em temas, né? Pegava o livro ali do processo civil, então aquilo me abriu demais e isso me ajudou muito. No dia a dia. Porque é isso que o Evandro acabou de falar. Aqui no interior a gente ficava um pouco
fora disso, apesar do código estar ali à disposição, Sim. mas a gente escutando, a gente foi aprendendo a usar o código de processo civil, buscar esse aprendizado Exatamente. fora, no que tinha de melhor, que sempre foi uma marca nossa, né? Foi algo que o Dr. Brasil sempre fez, passou para o Zé, que passaram para mim, para o Marcelo, e depois, aliás, hoje até com muito mais excelência, porque nós temos tantos mestres e doutores aqui que a nossa geração até não estava muito envolvida na operação, né? Teve uma geração da frente que foi se cuidar um pouco mais. Mas essa qualidade sempre foi a grande diferença. Exatamente. Né? Foi o que nos fazia destacar, né? A ponto de acontecer uma história como essa que eu acabei de contar, que o professor de processo da faculdade não era o dia. Ele era um professor, ele não, mais que ele não fazia um agravo de despacho negativo. Porque chegava, julgava pela ação, acabava. Acabava por ali. Ganhou, perdeu, voltava. Ir para Brasília era algo muito distante, né? Um negócio que não funcionava. Que arguição de relevância, então, nem Meu nunca Deus, tinha ouvido arguição de falar. relevância. Zé, Isso é antes da Constituição de 88. Mas conta também uma coisa que pouca gente sabe. Você teve um momento como professor universitário também, chegou a dar aula em São Carlos, não foi? Tive uma experiência pouca gente sabe rápida, disso, mas foi o... Já tava aqui, teve uma ocasião, o reitor lá da Faculdade de Direito de São Carlos, o Fatisque, Lucena, né? Lucena, O professor de Lucena. direito comercial. não era? Fatisque, né? O Lucena também dava aula aqui na UNAEP e era reitor lá E ele era muito amigo do Domingos Stosch, né? Que eles fizeram o mestrado juntos, né? E o professor de direito tributário, prestes a iniciar as aulas, saiu. E meio que ele ficou na mão, né? E ele me ligou, falou: Zé Luiz, você precisa me socorrer aqui, que eu tô sem ninguém e tal. E eu falei, cara, não é minha praia. Não... Eu falei assim, não, mas me ajuda pelo menos esse semestre, depois eu vou arrumar outro. Eu falei, não, se for para esse semestre, eu te ajudo. E comecei a dar aula para o primeiro ano de aula de direito tributário. Isso? Aí é sacanagem. As aulas eram sexta à noite e sábado de manhã. Então eram duas turmas grandes, de 120, 110 alunos cada sala. E eu comecei a dar aula para esse pessoal aí de direito. Então dormia naquele hotel fazenda que tinha próximo da faculdade, né? Então foi muito gostoso. Foi gostoso, mas não me interessei depois. O Luciano até queria que eu continuasse, mas eu não te me brilhou. Não. Não fui picado pela... Mas poucos conhecem essa história. E tenho isso registrado na minha carteira de trabalho. Bom, nosso tempo vai passando aqui, mas eu não queria encerrar esse podcast de falar de um outro lado do Zé Luiz também, né? Primeiro, contar que o nosso projeto mais importante de sustentabilidade ambiental acontece com a ajuda do Zé, porque nós temos uma planta fotovoltaica de geração de energia que está instalada no sítio Vera Cruz, que é a propriedade rural do Zé. E assim, o escritório tem uma penetração grande no agronegócio, né? Talvez sejamos aí um dos escritórios mais especialistas em questões do agro, né? E temos aqui um amante da pecuária, da criação de gado, agora de cavalos, né? Acho que o Zé Luiz, se ele pudesse, ele nem vinha aqui mais, ele ficava lá no sítio tomando conta dos cavalos dele. O Arascapitu. Arascapitu. Como é que é esse lado do Zé Luiz? Criador de cavalo, amante do campo, do agronegócio. Do gado leiteiro. Gado leiteiro já foi, né? Mas isso realmente isso vem de família, né? A família da minha mãe sempre trabalhou, desde que o meu bisavô materno veio da Itália para o Brasil. Eles vieram para semeeiros de café em Santa Rita do Passa Quatro. Aí depois meu tataravô, né? Depois o meu bisavô também trabalhou como meeiro. Aí meu avô, meus tios foram juntando dinheiro e compraram uma propriedade lá em Santa Rita do Passa Quatro, um pedaço da fazenda que eles trabalhavam.
Era a Fazenda Cascata. E então, toda a minha infância, eu já morava em Santa Rita, tinha saído já de Divinolândia e fui para Santa Rita do Passa Quatro com 3 anos de idade. Então, toda a minha infância era lá no sítio do meu bisavô, meus avós, meus tios. Então, depois, quando nas férias escolares, aí invernava, né? Era o mês de julho todo e 3 meses do final do ano, porque antigamente eram 3 meses, né? Era Dezembro, janeiro e fevereiro. Então era lá. E lá o que era? Era andar a cavalo, levar o gado de leite para o pasto, buscar o gado para a ordenha, era separar bezerro. Então era aquela... E eu tinha o quê? 6 anos, 7 anos, isso foi até os 9, quando eu saí de Santa Rita. E quando eu tive uma oportunidade, ganhei um dinheirinho, né? Eu comprei um sítio. Queria comprar em Santa Rita, por conta lá da minha história, mas o que aconteceu? Santa Rita é uma cidade que tinha muita laranja. E teve uma geada na Flórida, e quando geava na Flórida, o preço do suco de laranja disparava. Aqui. E eu estava quase comprando uma propriedade lá em Santa Rita. Nevou na Flórida. Que era toda formada em laranja e nevou. E o cara desistiu do negócio, porque ele queria o dobro do valor. E eu só tinha metade, eu só tinha aquele valor. E aí eu comecei a pesquisar. Tinha um primo da minha esposa, da Luciana, que estava me auxiliando nisso aí. Ele falou, agora para a gente buscar o mesmo valor, nós temos que mudar de região. E a região foi Altinópolis. Café, né? E aí fomos para Altinópolis e compramos essa propriedade. O nome dela chama-se Veracruz. Veracruz foi uma homenagem que eu quis fazer para o Brasil, porque é o nome da mãe dele. Gratidão, né, a tudo que ele me ajudou. E lá nós iniciamos com gado de leite, que era o que eu era e sou apaixonado até hoje, né? Começamos com vaca cruzada, tal. Depois eu parti para a criação do holandês puro, e tinha também não só o PO, mas como o POI, né? Que eram animais importados dos Estados Unidos e Canadá. E nessa atividade de leite eu fiquei uns 16, 17 anos mais ou menos. Aí o leite no estado de São Paulo praticamente acabou. Altinópolis era uma bacia leiteira muito grande, era uma das mais importantes do estado. Altinópolis, Batatais, Franca, era uma loucura a pujança da pecuária leiteira aqui nessa região. E foi minguando, nessas 3 cidades foi minguando. Ficaram só mesmo pequenas propriedades. Então eu resolvi parar essa atividade. Aí fiquei um pouco mexendo com gado de corte, confinando e tal, mas não era uma coisa que me dava prazer. O que me dava prazer na atividade de leite, além das exposições, era a parte de criação. Era você idealizar um cruzamento, você fazer um melhoramento genético. E quem atua é um amante, né? Então você idealiza aquele cruzamento, você insemina com um determinado touro naquela determinada vaca, aí espera nascer, e quando nasce uma fêmea, aí você ficava doido, esperava ela crescer, e você ficava sempre naquilo lá, o que eu vou pôr nessa filha? E, assim, é uma coisa, só quem atua e conhece aí, sabe gosta, dizer, né? Sabe como é que é. E em 2015, eu comecei a uma outra paixão que eu tinha, que era o cavalo. A minha vida toda, de pequeno tal, era andar a cavalo, era 24 horas montado num cavalo. E aí parti para a criação e coloquei o nome do Aras como Capituva, era em homenagem a uma lembrança, que era um rio que passava no fundo do sítio do meu avô. Olha só. Meu avô falava, hoje as vacas vão lá para o Capituva. Então você tinha que descer um morro. Então era assim, era uma loucura, né? Então a Capituva é essa recordação de criança. E graças a Deus estamos indo já para o 10º ano de criação, já estamos já com alguns resultados expressivos. Esse ano a gente conseguiu fazer um cavalo ser
primeiro prêmio na Exposição Nacional. Poxa vida. O ano passado nós tivemos E é uma outra. disputadíssimo, hein, Muito, são 25 cavalos em cada categoria, né? Então, ele ser o terceiro animal de 25, isso daí no Brasil é uma coisa gratificante demais, né? Nós já tínhamos feito isso numa outra exposição também de nível nacional, que era um campeonato de marcha, uma outra égua chamada Canária. E então, assim, nesses 9 anos de criação, nós já tivemos 2 resultados de nível nacional que nos enche de alegria e de orgulho. Muito legal. Mas eu quis falar disso só para trazer um dado aqui da sustentabilidade, né? O senhor está produzindo agora lá para nós, nesse momento, 42.658 kVA de energia elétrica. Ó, desde quando a nossa planta começou lá em 2021, já foi uma redução de 258 toneladas de carbono, uma emissão evitada de 104. Isso, se eu converter para árvore, dá mais de 14 mil árvores plantadas, que a gente monitora aqui no nosso aplicativo. Pois é, um pouquinho, devolvendo um pouquinho para o meio ambiente, para a natureza. E assim, isso só acontece porque o Zé cedeu para a gente lá. Não teríamos esse espaço nunca. Um quintalzinho para a gente colocar as nossas placas. Uma áreazinha. Pois mas a gente vai chegando ao final aqui, né? O tempo passa rápido. Mas eu queria finalizar pedindo para você destacar um fato marcante aqui na tua história do escritório, alguma coisa que você gostaria de dizer, além desse monte de... se a gente for realmente 47 anos, a gente tem muita história, muito, né? Mas algo que te algo que assim, que até fazendo uma homenagem a uma grande pessoa que nos deixou ontem, o Washington Oliveto, foi autor daquele comercial que até hoje é lembrado, né? Meu primeiro sutiã, né? Uma coisa que marca, eu nunca esqueço, foi a minha primeira petição assinada como advogado. E um sufoco danado, né? Porque o Evandro lembra muito bem, as sextas-feiras era o dia que saía os mandados de prisão de depositário infiel. Né? E justamente nesse primeiro dia, era um final de dezembro, acho que era no final de dezembro. Perto do Natal. Ali, perto do Natal, por aí, quase chegando às férias. Um cliente nosso foi intimado para ir na delegacia, chegou na delegacia no primeiro distrito, aí apresentaram um mandado de prisão. Aí ele liga no escritório, o Dr. Brasil estava em São Paulo, fazendo alguma audiência ou atendendo alguém, não me lembro agora a razão, mas eu sei que ele estava em São Paulo. E isso era 4 da tarde, numa sexta-feira. E aí ele falou comigo, eu imediatamente desci até o distrito, fui conversar com o delegado de plantão lá, fui lá e todo sem jeito, morrendo de medo de conversar com esse delegado, né? Ele era bravo, era durão. E fui lá, foi explicar para ele que o Dr. Brasil estava em São Paulo e tal, se ele não podia relaxar a prisão e que na segunda-feira eu me comprometia a vir com o cliente na delegacia, juntamente com o Dr. Brasil, etc. Esse delegado ficou bravo comigo. Falou, você está tentando me corromper? Já mandou, leva imediatamente para Água Branca. Era o presídio que tinha aqui. Rapaz do céu. Aí meu coração disparou, né? Falei, bom, aí que eu fui tomar pé do processo, o juiz de direito tinha decretado 6 meses de cadeia. Ou seja, você acha que o juiz estava com gana de pegar o cidadão nosso? Bom, aí cheguei lá, falei, bom, não adianta eu despachar com ele, ele não vai voltar atrás. E aí eu fui no cartório, peguei o processo, conversando com o escrevente lá, ele pegou e falou, ó, dá um tempinho aí que o juiz vai sair, aí você vai despachar com o substituto. E dito e feito, era umas 5 e pouco, o titular foi embora, né, sexta-feira, e aí eu fui lá despachar com o substituto. Aí chego lá com
Substituto. O substituto, né? Doutor Pupulim, na ocasião. Falei, doutor, aconteceu isso, tá assim, assado o processo. Ele falou, faz uma petição, então, assim, invocando o artigo, parágrafo único do 558, que eu já libero. Nossa, sabe assim, eu tirou um peso das minhas costas, né? Fui lá não tinha sala da OAB, nada. Eu fui lá no cartório mesmo, pedi uma máquina de escrever emprestada, um papel, fiz uma petição lá e... Colocou teu nome na OAB. Até o meu requerimento, né? Eu tinha pedido para expedir um contramandado de soltura. Aí o doutor Pupulim, na ocasião, ele riscou, colocou alvará, né? Porque eu era réu preso. Mas aí que eu fui ler esse artigo, que falava que quando tinha agravo de instrumento, etc. e tal, o relator poderia atribuir efeito suspensivo. E na ocasião ele se arvorou do relator e concedeu a ordem. E como é que funcionava na ocasião? Você tinha que pegar aquele alvará, levar lá no presídio. Aí o presídio levava na seccional, que era aqui na cidade, batia um rádio para São Paulo verificar se não tinha nenhum outro mandado de prisão, para depois liberar. Então, isso aí era umas 5h30 da tarde. Foi sair 9 horas da noite. Eu cheguei lá umas 6 horas, porque esse presídio era longe, né? Aí chego lá, entro, vou lá na carceragem. Fiquei lá na carceragem. Aí o pessoal levou o mandado, o alvará, para seccional, né? E fiquei lá na carceragem, estava no momento de servir a janta e tal. E eu me lembro que o que tinha de presos assim que ficavam na grade, no corredor, então tinha uma grade, aí tinha um corredor e outra grade. Eles ficavam nessa grade interna, me jogando bilhete, me ajuda, tal, não sei o quê. E eu sei que tava lá, e o cliente estava nessa carceragem na enfermaria, né? E eu morrendo de medo, porque ele tinha muitas execuções, com medo de ter outro mandado de prisão e não ter resolvido. Conseguir liberar o homem. E aí, enquanto estava esperando lá, chegou um outro advogado renomado, que ele tinha chamado, porque eu acho que ele não botou muita fé em mim. O Brasil estava viajando. O Brasil viajando. Chega um moleque lá para resolver um pepino desse aí. Mas a hora que chegou lá, o advogado me cumprimentou, me parabenizou, falou, eu passei no cartório, já tinha visto que estava com o alvará de soltura e tal, parabéns aí pelo trabalho. Aí fiquei lá aguardando, aí deu umas 8h30, aí chegou a informação de que estava liberado e ele foi liberado. Mas foi assim, aí que deu aquela relaxada. Então, esse fato, apesar de ser um fato depois que se tornou corriqueiro, né? Mas para mim, foi a primeira petição que eu assinei, a primeira vez que eu fui despachar com um juiz como advogado, isso marcou e marca. E tirar alguém da prisão, né, Zé? Sexta-feira. É uma responsabilidade que com certeza é muito grande. Bom, mas é isso aí. Mas esse é o José Luiz. Tem outras, né? Exatamente. Esse é o José Luiz. Queria, antes de fazer o término aqui, Evandro, suas considerações finais. Mas isso aqui foi para mim uma viagem no tempo, assim, porque boa parte dessas histórias eu vi de camarote. Perto. Eu tive a felicidade aqui de dividir sala com o Zé e com o Brasil. Eu e o Marcelo ali, recém-formado, ficava do lado ali. Então, só essa presença foi um aprendizado. Depois nós ainda dividimos uma Bate-Caverna, né? Tinha uma salinha aqui. Vamos eu e o Zé para a sala, tomamos um tempão lá antes de vir aqui para o prédio que nós estamos. Mas eu queria te agradecer pela inspiração, pela jornada, e eu continuo aqui aprendendo até hoje, e tudo que a gente faz aqui para que as coisas fiquem, né, melhores, sei lá se pode falar de melhores, mas tendo um avanço. Que aconteçam. Em nome dessa história, desse legado. E a gente espera que, nessa condição que estamos, sermos metade da inspiração que você e o Brasil
Foi para nossa Foi para geração. todos nós. Muito obrigado, doutor. É uma honra. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer e poder passar um pouco dessas histórias, né, que a gente viveu aqui. É isso aí. Ô Zé, é para nós aqui uma satisfação. A gente, quando o Pod Brasil ele foi pensado, né, além de tentar trazer assuntos de interesse geral da nossa comunidade, é resgatar histórias pilares como você, figura para essa instituição de 55 anos já de história, que tanto nos orgulha. Como o Evandro falou, a gente aí que está assumindo a gestão, é uma responsabilidade imensa pegar esse bastão e dar continuidade, né, nessa corrida, o revezamento 4x4 todos os dias, as dificuldades são tamanhas no mercado muito complexo, mas todas as dificuldades que vocês passaram no passado, todos os momentos, as intempéries, elas com certeza, elas são o combustível que a gente precisa para poder dar continuidade. Para mim também, você é uma pessoa muito querida, eu tive o prazer de ser seu amigo antes de entrar no escritório, né? Assim como o do Evandro também, nós fizemos pós-graduação junto, tive o prazer de dizer que eu fui aluno de uma especialização ao lado do Zé Luiz, do Evandro e tantos outros colegas que passaram por esse curso, mas o aprendizado ele veio muito mais depois, quando eu também tive a oportunidade de conviver contigo, né? Então são valores que levamos dentro e fora do escritório, porque o seu lado humano, esse coração que só quem convive com você sabe o tamanho que ele é. Então fica aqui mais um arquivo, né, confidencial, parafraseando nosso querido Faustão, né? Do Dr. José Luiz Matos, com certeza um ícone da história desse escritório. Muito obrigado por tudo que você fez e que ainda faz dentro dessa casa. Então, pessoal, esse foi mais um Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil, Salomão e Matos, né? Matos, nome de placa, o nome de uma figura ilustre que deixou aqui um legado formidável para esse escritório, né? E tem muito mais ainda, né? Tem muito mais para fazer. Para quem quer deixar a sua sugestão, um tema eventualmente que você queira ouvir, que você queira nos assistir, outras histórias também de sucesso, mande a sua mensagem para o podbrasil@brasilsalomão.com.br, bem como para as nossas redes sociais.